Seja bem-vindo a este apontamento do Jornal Vanguarda. O que é que a UNITA ganha com ou sem Samakuva até 2022? E o que é que o Partido do Galo Negro também perderia se não tivesse Samakuva à liderança ou se tivesse um outro elemento? A história vem demonstrando que não é a primeira vez que em partidos políticos ocorrem situações do género, em que presidentes não dizem que vão se recandidatar e também não dizem que não. Em 2002, após o fim do conflito armado, Lukamba Gato foi questionado inúmeras vezes se seria candidato ou não à presidência da UNITA. O político respondeu, por diversas vezes, que não. Quando deu o dito pelo não dito e foi catalogado como um homem que não tem palavra, Lukamba Gato simplesmente respondeu: o pensamento não é estático. Será esta a situação de Samakuva e que não pôde usar a mesma resposta de Lukamba Gato, mas poderá usar outras respostas que se assemelham a esta? A história demonstra também, pelo facto de Samakuva não dizer sim nem não e não apontar quem é capaz de conduzir a UNITA, que já teve repercussões lá no passado. O líder da UNITA já admitiu que Raul Danda e Adalberto da Costa Júnior têm competência política para dirigir a UNITA, como também admitiu que tem outros melhores. Então, o que é que se passa? No passado, todos os quadros da UNITA que Jonas Savimbi terá apresentado algum dia como tendo capacidade política para o substituir, como o caso de Jorge Sangumba, Tito Xingunge, desde o general Chiualo, Jardo Moecalha também já foi tido nesta condição, e até mesmo o caso de Jeremias Chitunda, todos esses sofreram represálias internas. Alguns acabaram politicamente, desde que Savimbi tivera feito o anúncio, e outros até o fim da vida. Será que Samakuva olha para este detalhe da história com Jonas Savimbi e prefere não dizer quem é capaz de dirigir a UNITA para que não sofra represálias internas e também acabe politicamente? Vanguarda fez uma retrospectiva dos últimos 12 meses do que é que os grandes atores da UNITA falaram a respeito. Desde o próprio Isaías Samakuva, presidente da UNITA, Raul Danda, seu vice-presidente, Adalberto da Costa Júnior, que é o presidente do grupo parlamentar, Kamalata Numa, que é deputado, e Agostinho Camuango, líder do braço juvenil da UNITA, a Ajura, e ainda Jardo Moecalha, antigo representante da UNITA nos Estados Unidos. Samakuva dizia que não iria sair sem conduzir a uma transferência serena. O que conta é o julgamento da minha própria consciência. Raul Danda não queria tocar no assunto e dizia que o Congresso vai decidir qual vai ser a liderança do partido. Dizia mesmo que Samakuva prometeu que vai sair e não precisa ser pressionado. Abílio Kamalata Numa dizia ao Vanguarda que o angolano tem de ser uma pessoa séria, que honra a palavra. É isso que falta ao presidente Samakuva. Adalberto da Costa Júnior diz que o militante Adalberto da Costa Júnior tem todas as condições em termos estatutários para ser candidato à liderança da UNITA, se um dia quiser. Jardo Moecalha diz que o presidente Samakuva pronunciou-se várias vezes no sentido de abandonar a liderança depois das últimas eleições com ou sem vitória. Estou de acordo com as suas declarações. Agostinho Camuango é de opinião que isto depende em parte do desejo do presidente Samakuva, mas sobretudo da vontade dos militantes. Depois das eleições, pairava a ideia de que iria sair. Ele próprio havia prometido, mas os militantes decidiram que ficasse. Neste interregno do vai ou não vai, o analista político Edgar Leandro Avelino, no seu último artigo analítico ao Vanguarda sobre o pensamento político de Maquiavel, dizia ele, nas entrelinhas, que Maquiavel sabia que existiam forças independentes da vontade do homem agindo sobre ele,
Mas o homem, como um ser racional, dotado de inteligência, não é uma simples marionete jogada de um lado ao outro ao sabor do acaso. Ele pode usar a sua racionalidade para decidir os rumos de sua vida. E assim poderá ser. Samakuva vai decidir, de facto, os rumos da sua vida. Se sai ou se continua. Aliás, na última semana disse que pretende ser candidato às presidenciais em 2022, sendo ou não presidente da UNITA. O jurista Albano Pedro, quando falou ao jornal Vanguarda sobre este tema, disse que a saída de Samakuva não depende somente do próprio. Depende da chamada cúpula restrita do partido, os mais velhos, os chamados barões do partido. Estes é que decidem se realmente Samakuva sai ou fica.